Bom dia, que bom estarmos juntos nessa belíssima manhã de segunda-feira, início de semana, direto de Campina Grande, hoje dia 15 de setembro. Hoje comemora-se o Dia do Cliente. Parabenizamos a todos pela passagem do seu dia. Para aquelas pessoas que talvez estejam conosco pela primeira vez, nós estamos trazendo aqui imagens do que foi a nossa 13ª excursão à terra de Israel. Fim do próximo mês passado, início deste mês, nós estivemos durante 13 dias participando de uma excursão específica de escavações arqueológicas. Aprendi muito, fui muito edificado. Eu vi cumprir-se a palavra de Deus conforme Mateus 24, versículo 2, quando Jesus se referiu ao templo que os apóstolos estavam admirados pela sua suntuosidade, pela sua beleza arquitetônica. Jesus disse: vê destas construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja removida. E realmente isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Roma incendiou Jerusalém. As paredes do templo eram revestidas de ouro e prata. E enquanto o templo era incendiado, o ouro derretia, a prata derretia. E os soldados depois foram remover as pedras em busca daquele metal precioso, prata e ouro. Sabe, amigos, recentemente nós estivemos também fazendo isso lá em Jerusalém, no Monte Moriá, bem próximo ao templo onde tinha sido construído, era o lugar mais santo dos santos. Estivemos fazendo escavações, removendo pedras sobre pedras, em busca de peças de cerâmica, objetos que ficaram sobre os escombros. Então, com essas mãos aqui, eu fiz sentir por mim mesmo que estava removendo pedras para se cumprir o que Jesus falou em pleno século XXI. Não ficará pedra sobre pedra que não seja removida. De forma que foi uma viagem realmente muito edificante. Para mim, foi muito importante. E hoje você vai ter a oportunidade de viajar conosco por alguns lugares importantes também naquela região da Judéia. Hoje nós possivelmente estaremos ainda no Mar Morto, também estaremos indo até o lugar Massada, uma montanha, onde Herodes construiu uma casa de veraneio. Também visitaremos Qumran, lugar em que o profeta João Batista, depois de ter batizado Jesus, esteve ali, e também onde foram encontrados os manuscritos do profeta Isaías. De sorte que esta visita a estes lugares é de suma importância. Se você desejar realizar a viagem dos seus sonhos, programe-se. Primeira quinzena de dezembro de 2026. Se Deus assim nos permitir, já estamos formando um grupo, temos mais de 20 pessoas. Aí você pode perguntar, quanto custa um pacote desse? Nós não temos condições de fazer nenhuma afirmação agora do valor, porque dólar sobe, baixa, desce, sobe. É uma verdadeira gangorra. E aí só em janeiro de 2025 nós vamos ter definição do valor do pacote. Parte aérea, parte terrestre. Eu quero só adiantar para você que não tem custos que você possa pensar que vai ter além do que você vai pagar. Ou seja, o pacote é fechado e você tem direito a todas os oferecimentos, as condições de você estar viajando de norte a sul, de leste a oeste, inclusive hospedado em hotéis de 3 a 5 estrelas, com todo o conforto, os ingressos e os passeios por onde nós formos, a travessia no Mar da Galileia, tudo está incluído nesse pacote. Mas somente em janeiro é que nós vamos ter definição do valor. Portanto, programe-se e vamos nos programar, vamos nos preparar para estarmos juntos mais uma vez, peregrinando por toda a terra de Israel. Quero deixá-los agora com estas imagens do que foi essa semana última que nós estivemos viajando, e ainda possivelmente para a semana você terá a oportunidade de continuar viajando conosco através dessas imagens. Nessa oportunidade estamos aqui visitando Massada. Nós vamos conhecer o sítio arqueológico onde Herodes o Grande edificou acima desse lugar uma casa de verão. Ele era muito vaidoso, extremamente vaidoso, por isso chamado Herodes o Grande. Nos acompanhe
porque estaremos chegando até o topo dessa montanha. We can start with the Hasmoneans, who were the first to discover the advantages of this isolated cliff in the heart of the desert. Or we can start at the end, with the dramatic project of Masada excavations, with Igi El-Yadin, the head of the excavation team, who would stand on the mountain and read Josephus Flavius' description of the account, and everyone around him could actually hear the echoes of the fighting. Or we could start the quest of King Herod. Herod, who ruled under the auspices of the Romans, built himself a magnificent fortress here on the mountain, which was to be his sanctuary in troubled times. And believe me, he really had troubles. Herod, like any other king, built his palaces to the highest standards of his day. One of them is this Western Palace. Herod's architect was probably a short guy. Here he built himself a bathhouse, and he would put his lamp here and enter his bath. What can I tell you? This king loved the good life. Until now, we spoke about Herod. It wasn't the splendor of Herod's style that made Masada what it is today. The year is 66 AD. The Jews rebel against the Roman Empire. 4 years later, the temple is destroyed. Jerusalem falls. Everywhere else, the rebels were suppressed. Masada is the last stronghold where there are still Jewish rebels. And believe me, they didn't need Herod's palaces. The rooms in the wall were divided and used as living quarters. They lived from food in the storerooms, and they drank water from the cisterns, kindly left behind by Herod long ago. Right from the beginning of the excavations, signs of the rebels were found elsewhere, in the palaces, in the ritual baths, and in particular in the wall. The deepest experience I went through in Masada was when they found in this particular room the first piece of scroll. To see Hebrew letters coming out of the ground, the same letters which are used until today. Later, more fragments of scrolls were found. One I found with my own hands, but the first experience is unforgettable. Throughout the revolt, groups of refugees sought asylum on the mountain. About 1,000 rebels gathered in this fortress in the heart of the wilderness. In 73 AD, the Romans' 10th Legion arrived with thousands of armed soldiers who deployed themselves around the mountain. An enormous war machine. And the movies knew it best, after the Romans, of course. The Romans built an attack ramp. The besieged rebels rolled stones down it. The Romans lived a tower at the top of the ramp, equipped with a battering ram to smash the wall. The besieged erect a wood and earthen wall to sustain the blow to the battering ram. The Romans burn it, but the wind almost burns their own tower. Then the wind veering as if by divine providence to the south, blowing with full force in the opposite direction, flung flames against the wall, which now was all ablaze. And in the evening, when the wall was burnt and breached, the Roman army returned to its camps, assured that the whole affair would be over by morning. But Eleazar had ideas of his own. This is it, the last night. My friends, we've reached the climax of the drama. However, unlike the movie, here apparently the events actually took place. And here at Masada, men with families were forced to decide slavery or death. Eleazar had no doubts, but he had yet to convince his comrades in arms. Ladies and gentlemen, the speech of Eleazar. Oh, my loyal followers, the time has now come that obliges us to make that resolution true in practice. Let our wives die before they are abused, and our children before they have tasted slavery, and preserve ourselves in freedom as an excellent funeral monument for us, as we have preferred death before slavery. Once Igi El-Yadin was asked what was the most important artifact he found on Masada. Dozens of priceless objects were found here, he answered, but if I must point to one find, it would be these ostraka. These potsherds. These may be the lots that I'm holding now. Potsherds on which the rebels wrote their names. 10 men who were chosen were the only ones who remained. Their equipment had already burned, and each of them had already killed his wife and children. Then they drew the lots. Who would kill the 9th man and fall on his own sword? And in the morning the Romans arrived, and besides 2 women and a few children,
Everyone was dead. After the drama came silence. The silence was broken in the 5th century for nearly 200 years by a community of Byzantine monks. 1,200 years later, the first explorers came and rediscovered the mountain. Then the members of the youth movements, seeking a symbol of Jewish heroism, discovered Masada and adopted the mountain. After them came the hikers and the tourists. Masada had become a focus of pilgrimage. Professor Nesser, what do you really think about the act of courage that ended in suicide? Maybe it's the utmost courage would prefer death to a life of slavery. So it's death or freedom? Yes, death is a free man or slavery at the hands of the Romans. Which choice would you make? No matter what, Masada has become a symbol of staunch resistance against a fierce enemy. And if it is a symbol, then perhaps this might be some kind of victory. Ladies and gentlemen, I invite you to climb the mountain. Após adentrarmos pela porta de entrada aqui da cúpula desta montanha chamada Masada, nós nos deparamos com estas partes em que onde estavam as residências, inclusive a residência de Herodes o Grande, e também algumas dependências onde algumas famílias residiam. Vamos também ter a oportunidade de ver aqui uma sinagoga. E também você terá a oportunidade de ver e conhecer alguns silos onde eles armazenavam alimentos. Uma coisa que nos chama a atenção aqui é que Herodes ele construiu essa fortaleza para ele ter aqui um momento de lazer em pleno deserto. Aqui você, para ter uma ideia, tem até banhos de saunas, né? E eu fico assim imaginando como era que isso funcionava e também como era que chegava a água até aqui, a essa montanha. Não havia bomba d'água para fazer a água subir, né? Como nós temos hoje. Então era tudo muito primitivo, mas havia uma certa condição deles moverem água, talvez até em vasos de jarros de barro. Por isso que nas escavações arqueológicas nós encontramos muitos pedaços de vasos, de peças de cerâmica, porque era assim que eles transportavam água, em potes, em jarras, né? Então eu imagino que era por isso, não por tubos, se bem que nós vamos encontrar lá em cima uma parte que tem realmente como se fosse um canal d'água que subia, imagine, subia até aqui em cima. Continue viajando conosco, porque essas imagens são inéditas, mais uma vez aqui direto de Masada.
Opção para a Vida, caminhando aqui na montanha de Masada, trazendo para você imagens inéditas que você que não pôde estar conosco nesta excursão, poderá se programar para uma próxima que estaremos realizando, possivelmente no mês de dezembro, que é um mês de baixa estação. Você não pode deixar de registrar e de participar conosco de uma emoção tão grande, direto de cima. Estamos caminhando, fazendo um Cooper aqui em Masada. Tem poucas pessoas, porque inclusive o turismo está em colapso aqui. Lamentamos porque devido à guerra com o Irã, muita gente ficou com medo de subir a Terra Santa. Mas nós estamos aqui com muita tranquilidade, muita paz, muita alegria de estarmos desfrutando destas imagens que vocês estão desfrutando conosco. Estamos aqui diante de mais escombros de casas e muitas residências que estavam construídas aqui em cima na montanha de Masada. Eu acredito que nós estamos viajando através do túnel do tempo e você que não esteve conosco está viajando agora através destas imagens. Aqui abaixo nós temos escavações arqueológicas que naturalmente tiveram aqui arqueólogos fazendo escavações para descobrir mais a respeito do que aconteceu aqui nessa montanha de Masada. Quando você ler em sua Bíblia que as torrentes desciam nas montanhas, as enchentes, as torrentes do Negueb, é exatamente isso que você está vendo aqui. Estamos de cima do monte, onde está na montanha de Masada, uma imagem do que representa as torrentes do Negueb quando desciam aqui. Era um verdadeiro aguaceiro d'água, era uma enchente que desembocava no Mar Morto. Estamos também aqui diante de uma residência, que naturalmente só está aqui hoje parte do alicerce, né, das casas em cima da montanha de Masada. Continue viajando conosco, porque há muitas visitas, há muitos lugares ainda que estamos para ver em cima desta montanha. Não sabemos, mas poderia ser um dos aposentos ou de um dos oficiais de Herodes ou do próprio Herodes. Imagino que tenha sido uma residência ou uma sala de repouso, até porque Herodes era muito vaidoso e gostava de desfrutar da natureza, da beleza do Mar Morto que está aqui. É uma vista belíssima, então pode ter sido que aqui fosse uma sala de lazer. Quem sabe, aqui é muito quente, é no deserto, faz muito sol causticante, e quem sabe ele botava uma rede aqui para se balançar, possivelmente, né? É apenas uma ilustração. Continue viajando conosco.
Nós nos encontramos agora na parte em que estava ou tinha sido construído o Palácio de Herodes. Aqui são compartimentos do seu palácio. Inclusive nós vamos ver aqui uma grande sala que certamente ele se reunia com seus súditos aqui em cima dessa montanha. Ele construiu um palácio. Inclusive vocês podem perceber que até banho de purificação havia. Veja a importância da arqueologia. Foi através de escavações que os arqueólogos chegaram à conclusão e mostraram através desta maquete como era o Palácio de Herodes, aqui na Fortaleza de Massada. Há poucos instantes, num outro local, nessa montanha, enquanto visitávamos, encontramos um arqueólogo refazendo um piso conforme está aqui nessa maquete. São descobertas do passado, vivenciando no presente. Continue viajando conosco aqui na Fortaleza de Herodes. Aqui está a maquete de como era Massada no início, quando foi criada, quando foi fundada por Herodes, nessa fortaleza que servia também de residência de veraneio de Herodes. A visão panorâmica de Massada, lá abaixo, é o Mar Morto. Inclusive nós podemos ver alguns bolaines, hoje estão sendo formados alguns bolaines onde abre-se a terra e surge uma espécie de água, de fonte de água doce, em pleno Mar Morto, às margens do Mar Morto. Essas pedras são originais, pedras encontradas aqui nesse sítio arqueológico, como essa pedra também aqui, certo? É uma relíquia, é uma pedra trabalhada em forma de um cubo. Never tell, it goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco. Mas nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor Sérgio Lopes interpretando esta música sobre Israel. E até amanhã, se Deus quiser. Jerusalém, em tuas ruas, eu ouço a ecoar o som da harpa de Davi, minha alma calentar. Por entre as tuas oliveiras, o vento vem contar histórias da velha cidade que os muros vão guardar. Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Ainda ouço em tuas ruas o som da multidão, de peregrinos e amantes em busca de oblação. No santo templo em tuas fontes se encontrava a paz,
Jerusalém, quem te conhece não te esquece mais. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Jerusalém, em tuas preces, lembra dos filhos teus, que ainda não te conheceram, mas amam o teu Deus. São velhos, jovens e meninos, distantes do seu lar, que não pisaram tuas ruas, mas vivem por te amar. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza